sobre ligações químicas. Bom, a gente já começou a falar isso em uma outra aula, aulas passadas, e hoje nós vamos concluir esse conteúdo, né, explicando sobre as 3 ligações químicas, né, existentes aqui, né, para vocês entenderem melhor. O que é? Bom, atualmente são desconhecidos, na verdade, conhecidos 80 milhões de substâncias, né? E a grande maioria é formada por diferentes combinações de elementos químicos. Bom, a união entre átomos é chamada de ligação química, que pode ser classificada em iônica, covalente e metálica. Bom, essa união, tá? Ocorre por meio dessas ligações químicas, para que sejam formados necessários que os átomos precisam, né, se aproximam. Após essa aproximação, dependendo das características dos átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons, ou ainda compartilhar essas partículas, né? É importante ressaltar que os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que é chamada camada de valência, são os responsáveis pela formação das ligações químicas. Lewis, né? Ele simplesmente observou o seguinte, lá em 1916, a tendência de alguns átomos em adquirir 8 elétrons na camada, né, de valência e ao se combinarem com outros átomos. Com essa configuração, características dos gases nobres, eles propuseram a teoria do octeto, ou seja, segundo o qual um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. E isso é que vai indicar as ligações químicas, tá? Que nós vamos ver agora a seguir. Bom, pessoal, eu falei que ia mostrar a tabelinha para vocês. Essa tabela é aqui, tá no livro, na apostilinha de vocês, tá? Então aqui nós temos, ó, a distribuição eletrônica dos gases nobres, para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui nós temos, né, os níveis de energia, né, as camadas de valência. Então aqui, ó, observando, né, nós temos aqui o número atômico do hélio, do neônio, argônio, né? E aqui a distribuição. Observe o seguinte, fazendo essa distribuição em níveis, sempre nós temos que observar a última camada. A última camada sempre será a camada de valência, né? Então nós temos aqui a distribuição eletrônica do hélio. Então 2, sempre a camada K vai receber 2 elétrons, né? Então aqui, ó, 2, né? Então o hélio sempre será 2. Então ele completou toda a camada, se tornou estável. Neônio, ó, 2, 8, argônio, 2, 8, 8, né? Criptônio, 2, 8, 18 e 8. Então, eles sempre estarão estáveis, tá? Então, os gases nobres sempre estão estáveis, tá? Então, eles sempre têm aqui na última camada, né, o número 8. Isso aí é chamado de teoria do octeto ou regra do octeto. Bom, vamos lá para a ligação iônica. A gente vai fazer um breve resuminho, né? Então vamos lá. Como que acontece a ligação iônica? Bom, ela vai resultar da atração entre cátions e ânions, né? Que vai manter fortemente unido pela atração entre cargas elétricas com sinais contrários, ou seja, positivo e negativo, tá? Então, sinais opostos se atraem, né? Isso a tia já chegou a comentar com vocês. Bom, essas substâncias são formadas por íons que são chamados de substâncias iônicas. A tia vai fazer um exemplo muito simples aqui. Vamos fazer um exemplo do cloreto de sódio, né? Então, NaCl. Vamos pegar o número atômico do sódio, 11, e o do cloro, 17. Fazendo a distribuição eletrônica, né? Eu quero saber da camada de valência, ou seja, a última camada. Lembra lá que eu cheguei a desenhar, né, na outra aula, né? Nós vamos pegar aqui as camadas, né? Como se fossem as camadas, e cada camada recebe um nome, K, L, M, N, O, P e Q, né? Então, cada camada vai receber a quantidade certa de elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Então, do sódio vai ficar da seguinte forma.
Vou colocar K, L, M, N, O, P, Q. E vamos fazer essa distribuição aqui dos dois para vocês entenderem. O sódio, 2, 8, para dar 11, né? Então, 2 mais 8, 10. Sobrou quem? 1. Então, a última camada e a camada de valência é 1. O do cloro, 2, 8, 8, né? 8 mais 2 é 10. Para 17, falta o quê? 7, né? Então, a última camada aqui é 7. Beleza. Então, professor, então o que me interessa aqui para fazer essa ligação iônica é o seguinte, é o 1, né, que é a última camada, nesse caso os dois, foi a última camada, foi M, né? Então, a camada de valência é o que é necessário no momento para vocês entenderem melhor o conteúdo. Nesse caso aqui, pessoal, o cloreto de sódio, ele tem os íons da seguinte forma. Na, não sobrou um aqui? Mais, né? Porque eu vou liberar, vai sobrar, ou seja, eu vou doar mais um, né? E o sódio, eu vou precisar de um, porque seguindo a regra do octeto, eu preciso, né, de um para ficar com 8, certo? Então, eu vou precisar de 1. Então, aqui os ânions ficou dessa forma, tá? Então, a tia vai fazer aqui a diferente. A tia não, professor, né? Então, vai fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Vou fazer o núcleo aqui, né? E nesse núcleo, né? Eu sei que aqui o número atômico do sódio é 11. Vamos fazer aqui o do sódio. Vou colocar Na, pra vocês entenderem. Beleza. Então, vamos lá. Primeira camada, K, né? 1, 2. Na segunda camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, né? A última camada, 1. Certo? Vamos do cloro. Cloro é 17, né? Então, vamos lá. O núcleo aqui, eletrosfera. E vamos fazer a distribuição aqui. Primeira camada recebe 2, ok? Segunda camada, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, né? Tá aqui o 8. E a última camada, 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, o que eu vou fazer, ó? Eu vou doar e eu vou receber, né? Então, se eu doei, se eu passei essa camada aqui, a última camada, para o sódio, para o cloro, perdão, eu vou ficar eletricamente neutro, certo? E aqui, se eu precisei de 1, né, vou ficar com 8, então eu vou estar eletricamente neutro. Então, essa aqui é chamada de uma ligação iônica, por quê? Porque nesse caso aqui, ó, os ânions, né, são positivo, né, e negativo, né, ânions e cátions, né, então, na verdade, os compostos iônicos, né, então os íons são ânions e cátions, tá certo? Então, isso é uma ligação iônica. Na ligação covalente, o que vai acontecer? Ocorre entre não metais, ou seja, ametais, né? Então, essa ligação é a união entre átomos que vai resultar no compartilhamento. Então, vai compartilhar os átomos, tá? Um exemplo aqui bem simples que a tia vai dar é sobre o hidrogênio, tá? Então, ou seja, o hidrogênio, o número atômico dele é 1, né? Então, para que ele forme, por exemplo, o gás hidrogênio, então fazendo a ligação aqui, ó, vou pegar aqui a distribuição eletrônica do hidrogênio, é 1, certo? Então, vamos lá. Para ele ficar estável, ele tem que estar pelo menos com 2 elétrons na última camada, que é o do gás hélio, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar o hidrogênio aqui, né? A distribuição hidrogênio do 1, ou do eletrônica do hidrogênio. E nós vamos colocar outro hidrogênio aqui. Então, tá aqui.
Então ele formou o que aqui? H2, ou gás hidrogênio, né? Então ele ficou estável, por quê? Porque ele compartilhou um hidrogênio que tinha um com outro hidrogênio que tinha outro, né? Então isso aqui é uma ligação, um tipo de ligação covalente, formando o gás hidrogênio, tá? Ou formando o hidrogênio, na verdade, formando o hidrogênio, certo? Ligação metálica é formada somente entre átomos de metais, que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Os átomos de metais, eles têm a tendência de formar cátions. Isso permite que os elétrons se movimentem livremente pelo material, formando uma nuvem eletrônica, tá? Essa nuvem eletrônica é responsável pela forte atração entre os cátions e uma das explicações para a formação da ligação metálica. Existente entre os átomos é um pedaço de ferro, por exemplo, né? Ou um fio de cobre. Ele também é responsável pelo fato de os metais serem bons condutores térmicos ou de corrente elétrica e apresentam pontos de fusão e ebulições elevados. Então,